Olá a todos e a todas, meu nome é Paulo Diniz, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Olinda, e este é o nosso videocast Espia Nós, né? Um videocast sobre design e arte. Nesse nosso tema de agora, vamos trabalhar a chamada VUTEMAS, que são as oficinas de ensino de arte e técnica, né, da União Soviética, e estamos comemorando o centenário dessa escola, né, dessa prática do design e do ensino de arte, além, como nós vamos ver, e além dos muros da própria escola e da própria concepção de educação. Para nos dar uma ideia, né, do que foi essa escola, o que foi essas oficinas, que foram essas oficinas, temos aqui, né, agradeço a gentileza de professora Neide Yalaguias e professor Celso, vou deixar que eles se apresentem para, né, a nossa conversa sobre o que foi e qual a importância da VUTEMAS. Então, se apresentem, por favor. Primeiro, Neide. As damas primeiro. Sim. Ótimo. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Celso. Paulo, obrigada pelo convite. Falar sobre a cultura russa em qualquer um dos campos, para mim, sempre é uma felicidade muito grande, uma oportunidade muito grande. E sobre esse trabalho todo revolucionário dos anos 20, né, pós-revolução soviética, russa, também é uma coisa que deixa a gente com um calorzinho no coração, né? Para mim, parece assim que a gente, hoje, 2020, a gente está acendendo uma luzinha no meio de tantas trevas, né? Sem querer ser assim, pretensioso e tudo mais, mas acho que a ignorância que está instalada eu sempre penso que não basta apenas ficar perplexo com tudo que ocorre, né? A gente precisa agir cada um dentro das suas possibilidades, e a minha possibilidade enquanto pesquisadora é de colocar a pesquisa e o conhecimento algo visível e publicar, se possível, né? Que é o que eu e o Celso vamos fazer com o nosso livro Virutema no Forno, e a gente está assim todo acalorado com esse momento de nascimento do nosso livro, né? Então acho que eu também não sou muito boa para me auto-apresentar. Acho que já vou me auto-apresentando enquanto a gente vai falando, né? Eu sou pesquisadora de arte, cultura e cinema russo há mais de 20 anos, apaixonadíssima por esse tema. E a gente, como pesquisador, sempre vai buscando elementos novos para trazer conceitos, né? Trançando conceitos aí e conteúdos dessa cultura ainda muito desconhecida para nós, por vezes estigmatizada e outras vezes, infelizmente, como um clichê, né? Acho que o papel da gente é trazer um conhecimento mais aclarador sobre essa cultura, e no caso do assunto que nós vamos tratar hoje, sobre o que foi feito em termos de pedagogia, né, de educação na Rússia soviética, na União Soviética nascente. Professor Celso Lima, se apresente. Boa tarde para vocês, Paulo. Obrigado pelo convite. De fato, essa coisa para a gente sempre muito especial, para mim e para a Neide. A gente vem trabalhando há anos juntos nessa pesquisa. Aliás, boa tarde, Neide, também. Que é falar sobre os Virutema's, né? Esse experimento pedagógico importantíssimo, que foi ocultado, esquecido, e que agora a gente vem fazendo esse resgate, até por uma necessidade de, vamos dizer assim, preencher lacunas importantíssimas da história do design. Eu sou artista têxtil, pesquisador e professor da história do design. Sempre tive uma dificuldade muito grande de explicar o desenvolvimento do design moderno no século XX sem
esse momento sem as experiências soviéticas, que simplesmente não foram registradas, né, não foram historiografadas. Então, para a gente, para mim, para a Neide, desde o projeto da exposição e agora no nosso livro, Vivo Ter Mais, Desenho de uma Revolução, nossa responsabilidade é essa, nosso objetivo é esse. Fazer esse resgate, trazer, de fato, uma luz fulgurante para o nosso momento. A gente está vivendo, mesmo não só no nosso momento político, podemos dizer assim, até existencial, né, com essa pandemia esse ano, afetando a vida do mundo inteiro, mas historicamente também. O design, hoje, a arquitetura, atravessa, são áreas que estão conflitando, cheias de dúvidas, incertezas quanto à questão da razão de ser dos projetos, a quem atender, quais são, de fato, as demandas justificadas para o projeto. Então, acho que a experiência deles vem trazendo muita luz para isso, promovendo também discussões importantes, que foram esquecidas, principalmente no segmento do design, né? E da arquitetura, que é justamente o projetar social, né? Projetar para as sociedades, para as populações, para atender as necessidades e demandas dessas populações. Né? Lógico que ali isso tudo acontece dentro de um sistema político novo que foi se implementando ali, justamente o socialismo, né? E uma nova sociedade coletivizada, comunal. Mas eu acho que dentro dessa proposta revolucionária há muitas discussões, conceitos que foram elaborados, pensamentos que a gente vão ser muito importantes para nós hoje. Promover discussões muito importantes. Então, assim, antes não, vamos começar com a primeira pergunta, até porque estamos comemorando, né, o centenário, né? A gente vê em poucos cantos, aliás, raramente, né, se fala no Temas e no seu centenário. Da Bauhaus, ano passado, né, 2019, teve, né, um certo impacto, mas sobre o Temas praticamente pouca coisa e assim desconhecimento, né, que a gente já falou um pouco, eu considero quase um movimento social, né, que, né, partiu de uma escola, né, se tornou, né, um projeto pedagógico na escola. Então, a pergunta básica, até para, né, para esclarecer, o que foi chamar AVO Temas, né? O que é e qual a importância, né? Eu chamo de escola também, cada tradução, né? Oficinas, ateliês. Então, que seria, o que foi esse fenômeno, vamos usar esse termo, do VUTEMAS? Aí fica à vontade. Neide, eu acho que a gente pode dividir isso aí, você em duas partes. Eu entro com os FOMAS e você, na sequência, entra com os VUTEMAS, porque é um sequencial, né? O que você acha? Eu acho importante também a gente dizer, até para esclarecer pessoas que desconhecem, que a arte e digamos, a fabricação de objetos, vamos chamar assim, não começa no século XX, né? Eu acho que isso é sempre importante a gente pontuar, porque já existiam movimentos artísticos, já existia a Escola de Arte Imperial desde o século XVIII. Então, quando a gente chega em Isvomas, que é o que o Celso está propondo a gente dividir, concordo, mas a gente sempre precisa lembrar que tudo começa com uma reforma desse sistema artístico. A Neide já adiantou, existe um contexto e também os Isvomas, que são os ateliês livres de Moscou, não só os de Moscou, vou falar especificamente dos de Moscou, mas eles foram fundados em toda a Rússia Soviética, a partir de 1918, todas as escolas de artes imperiais se tornaram Isvomas, ateliês livres, mas antecedendo a Revolução de Outubro de 17, o outubro, né, dos russos, dos soviéticos, há aí toda uma cena, desenvolvimento de uma cena também, a partir do final do século XIX, metade do século XIX, na realidade, é um contexto amplo e grande de desenvolvimento artístico dentro da Rússia, mas a gente tem aí, a partir de 1910, 1911, o desenvolvimento de um novo pensamento para a arte dentro da Rússia.
né? Então, aí é um movimento revolucionário. A gente pode dizer que a revolução nas artes começa aí, né? Com as propostas de Malevich, enfim, os suprematistas, depois os objetistas, Tatlin, enfim, todos eles vão dar a sua contribuição. E quando a revolução acontece em 1917, a educação era uma das frentes dos bolcheviques, né? Eles entendiam que era urgente educar a população. O índice de analfabetismo muito alto na Rússia imperial, então era preciso, não havia como implantar um socialismo numa população que chegava a 70%, 80% de analfabetos, principalmente na zona rural. E lógico, a gente tem até a Revolução escolas que eram frequentadas unicamente pelos filhos da burguesia e da nobreza russa, né? Então, eram escolas que não alcançavam a população, os mais pobres trabalhadores frequentavam escolas superiores. Eles conseguiam, quando muito, se alfabetizarem em escolas de formação primária, enfim, e depois logo já passavam a mão de obra, a trabalhar, né? Eles começavam muito jovens. Então, não tinha, por questões econômicas mesmo e sociais, não havia eles não alcançavam a escola, eles eram impedidos de alcançar a escola superior. Então, quando acontece a Revolução, e o Lunacharsky, o Anatoly Lunacharsky, que é nosso grande homem em Moscou, ele vai assumir o comissariado, né, que é o comissariado para a educação, né, nomeado por Lenin, e ele tem uma ideia de que as escolas que existiram até então não poderia, nada ali, e há frases incendiadas do Lunacharsky, não só deles, de outros nomes que trabalharam a educação na União Soviética, a própria Krupskaya, nada ali deveria ser reaproveitado. Aquela escola estava morta. Aquela escola burguesa, elitista, é preciso uma nova escola. Sim, mas que escola será essa? Né? Então, ele próprio tinha uma experiência que ele realizou entre 1909 e 1910 na ilha de Capri, junto com Alexander Bogdanov e o Gorky, que era a escola de Capri. Era uma escola que formaria ativistas políticos revolucionários, né? Então, eles vinham jovens da Rússia até para Capri, e ali eles aprendiam a história política. Isso a semente dos Zvomaz, de uma certa maneira, está aí, por conta dessa abordagem pedagógica do Lunacharsky. A história política da Rússia seria ensinada através da arte, da pintura, da escultura, do balé, da música, enfim, eles iriam aprender a história do país pelo desenvolvimento artístico russo. Isso é basicamente a semente dos ateliês livres de arte, porque o que se pretendia ali nos ateliês livres? Primeiro que não são cursos, os ateliês livres, é preciso entender, não são escolas de formação. O Lunacharsky entende que para se ter uma nova escola é preciso experimentar. Então, os ateliês livres, na verdade, vão ser grandes laboratórios pedagógicos até 1920, quando justamente eles vão ser reorganizados, vão se tornar os Verrutemas. Isso eu estou falando especificamente dos ateliês livres de Moscou. São dois. Um é fundado na antiga Escola de Artes Aplicadas, Artes Industriais Stroganov, e o primeiro, e o segundo na Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura de Moscou. São transformados nesses ateliês. Dentro desses ateliês, são três grandes departamentos, pintura, escultura e arquitetura, vai se fazer de tudo. Ali vai ter desde o aprendizado de novas formas, o estudo do corpo para o objeto, teatro, dança, tudo se intercambia, né? Todos os fazeres, os conhecimentos. E, lógico, pensar propostas para esse novo mundo, né? Propostas de socialização, de coletivização pela via do edifício, da nova residência, do objeto, tudo isso vai ser depois realizado praticamente dentro da sala de aula nos Verrutemas. Ali nos Zvomaz, a princípio, a ideia é discutir, debater, ver quais são as possibilidades, as novas possibilidades, e também estudar as demandas que a Revolução trazia, certo? Então, é uma escola também, a gente não pode deixar de entender que é uma demanda, a escola também participa de um projeto político, ela nasce disso, certo? Tanto os Zvomaz como depois os Verrutemas.
Então, agora, um outro experimento que acontece paralelo e vai acontecer durante todos os anos 1920 é as novas escolas que são fundadas, que são as faculdades dos trabalhadores, as RAPFACs. No nosso livro, a gente enfatiza muito esse aspecto da fundação das RAPFACs, porque, na minha opinião, e da Neide também, até hoje, eu acho que é um dos grandes projetos de democratização do ensino já experimentados por uma sociedade. Por quê? Os ISOMAS, eles abrem as portas para todos, com preferência para os alunos que vinham do campo, né, do campesinato e das fábricas, os operários. Havia até uma certa, vamos dizer assim, uma certa reticência em que filhos da burguesia, que já não existia mais, mas que havia existido até a Revolução, ocupassem vagas. Muito bem. Só que o que acontece? Esses alunos chegavam até a escola com graus de ensino, né, de educação muito rudimentares. Então, numa canetada, você abrir escolas para camponeses, filhos de camponeses operários, e ponto final e tocar para frente, não iria funcionar. Não daria absolutamente... aqueles alunos não tinham condições de acessar determinados conhecimentos. Então, as RAPFACs, são as faculdades dos trabalhadores, são justamente faculdades propedêuticas que são fundadas para preparar esses alunos para que, de fato, eles possam cursar cursos superiores. Fosse de artes, de arquitetura, design, medicina, o que fosse. Certo? Então, é uma grande experiência já de formação básica para cursos superiores. Né? Então, ali, até 1930, quase 400 mil alunos vão passar por RAPFACs, vão sair de RAPFACs. Inclusive, muitos alunos dos Rio Temas são oriundos das RAPFACs. Então, esse aspecto da Faculdade do Trabalhador é importantíssimo nesses primeiros anos e depois também durante os anos 1920, para dar acessibilidade, certo, a uma determinada classe social, que agora é a classe do trabalhador, absolutamente, vamos dizer assim, no comando, né, de acessar e, de fato, poder cursar cursos superiores de formação superior. Né? Então, isso é muito importante. É uma experiência e que vai ser realizada importantíssima. No final de 1920, vai se concluindo que as experiências dentro dos ateliês livres são amplamente bem-sucedidas. Então, começa já, então, a elaborar um plano de fundar faculdades de formação para arquitetura e design, né? Especificamente, pessoas havia até mais uma faculdade de artes, mas ela foi majoritariamente uma faculdade de design e arquitetura. Não que ela não tivesse também pintura e escultura, mas dentro das propostas que vão ali graçar nos primeiros anos de 1920, né, principalmente as propostas construtivistas, a arte clássica até então, né, pintura, escultura, nobre, passa a ser laboratorial. A arte agora tem que estar no objeto, tem que ir para o objeto, tem que estar no cotidiano. Né? Então, essa vai ser uma experiência importante também dos construtivistas racionalistas na primeira metade da década de 1920. Então, o que acontece? Dentro do sucesso, que são os Isvomás de Moscou, na segunda metade de 1920, eles passam a ser reorganizados em faculdades. E aí são fundados os RUTEMAS em dezembro de 1921 por decreto de Lenin. Né? E os RUTEMAS, eles praticamente vão ser a realização, em termos de ensino superior, de todas as experiências realizadas, laboratoriais, pedagógicas, dentro dos ateliês livres. E são experiências riquíssimas, que a gente não tem como detalhar rapidamente, mas está no nosso livro, a gente fala detidamente sobre isso. E aí eu passo a bola para minha colega Neide, que ela vai abrir as portas dos RUTEMAS aí. Outro ponto importante que eu vou passar para ela, mas eu frisar também, porque isso vai ser uma discussão que vai acontecer não só na União Soviética, mas praticamente depois no mundo inteiro, muito tempo depois, né, lógico, é que os ISOMAS, eles não têm nenhum tipo de pré-requisito e não barram a entrada de ninguém. Mulheres e homens. Os RUTEMAS também. A educação tem que alcançar todos. Né? Todos têm o direito à educação. Então, não só isso, os ISOMAS também vai ser o mesmo momento, em 1918 e 1919, que judeus vão poder cursar, entrar em faculdades de artes. Né? Enfim, escolas de artes.
Isso eu acho que é importante a gente frisar. Mas a presença das mulheres vai ser importantíssimo. Mas aí eu estou passando isso para a Neide, ela vai desenrolar esse novelo aí. É, antes de passar para a Neide, eu só queria assim, destacar 2 pontos que você falou que eu acho importantíssimo e que eu reforço muito. Primeiro, essa culturalização da arte. Quer dizer, a arte ela passa a ser um elemento de ensino. E eu destaco porque a gente está num processo inverso, né? A arte ela está sendo usada, tá, né, como algo, como diria Ariano Suassuna, perfumaria, né? Quer dizer, algo que não faz parte do processo. E a arte é justamente o contrário, ela entra dentro do processo político e pedagógico, né? Justamente o processo que a gente está fazendo inverso. E o outro também que eu destaco muito, que também acho importantíssimo, que é o experimentalismo, né? Você experimentar, que nada é acabado, né? Tá sempre... Então, assim, você falou 2 coisas que eu destaco muito, essas duas, essa culturalização da arte, né? A arte como cultura de ensino, né? De ver o mundo, e o experimentalismo. E agora eu passo para a Neide. Obrigada. Eu acho que, primeiro, talvez fosse interessante a gente pontuar algumas opções que eu e o Celso temos tomado em relação a nomenclaturas desse período e em relação a conceitos também. Por quê? Porque, digamos, no Brasil, pelo menos, ou no conjunto de países de língua portuguesa, para não dizer em outros locais, vou me restringir a esses, eu e o Celso somos os primeiros pesquisadores que pegam essa história, esse momento, para levantar numa exposição, né, que teve uma repercussão imensa, inclusive internacional, e agora no livro, quer dizer, uma primeira iniciativa. Então, nós estamos assim, sem trabalhar com a questão de modéstia ou não, nós nos concedemos a prerrogativa de aclarar, digamos, alguns conceitos e algumas nomenclaturas que são opções nossas, que a gente está colocando no livro, inclusive, e isso está aberto depois para discussão, e quem quiser debater isso também, beleza. A primeira delas, e vou me ater à nomenclatura, seria dos Virútemas, né? Que foi uma opção minha do Celso. Por que é importante colocar isso? Porque você mesmo, Paulo, disse, bom, eu não sei, eu também chamo de escola, eu também chamo de oficina, mas eu também chamo de ateliê. E olha, para eu e o Celso chegarmos à conclusão de que nós chamaríamos de os Virútemas, foram muitas conversas, Imagina. pesquisas e tudo mais. E aí vou dizer por que nós optamos também por ser os Virútemas, os Isvomans. Porque, primeiro que para traduzir a palavra, que vem do russo, né, não somos nós que estamos criando, poderiam ser ateliês ou oficinas. Aí a primeira discussão foi, bom, mas aí, a gente mantém as oficinas ou a gente mantém os ateliês? Preferimos os ateliês. Os ateliês, porque nós achamos que isso abarca tanto o fazer quanto o pensar, porque é importante que nós coloquemos que Virútemas não era uma escola técnica, ela não foi pensada como uma escola técnica no sentido de ter apenas disciplinas voltadas para a técnica, para a prática, para o fazer. Ela demandava muita reflexão, um conjunto de disciplinas, e essa experimentação, como você está dizendo, ela chegava depois de muita discussão, de artigos publicados em várias revistas que existiam naquele período, e nós achamos que o termo oficinas restringiria, né, essa amplitude maior, então nós optamos por ateliês. Então, Virútemas seriam conjuntos de ateliês superiores. Superiores por quê? Porque é um ensino que se iguala às nossas faculdades, né?
Então, Svomaci vinha com a proposta de ser um ensino livre, ateliês livres, né? Virutema já se estrutura enquanto um conjunto de faculdades. Então, são ateliês, até porque tem essa característica de experimentação, de discussão, de se criar uma nova forma de ensinar, de fazer e de pensar, tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que todos os conceitos até então cristalizados, como de arte, eles começam a estremecer, né? Assim, tudo começa a estremecer a partir das raízes desses conceitos. Eu acho que essa pontuação é muito importante como outro conceito, e que também é uma nomenclatura que eu e o Celso pesquisamos muito e trazemos por uma primeira vez, a certeza de que vanguardas é um termo apropriado para ser utilizado neste momento para determinados artistas que são considerados artistas de esquerda. Porque existe uma dúvida entre teóricos e historiadores se vanguardas se aplicariam aos artistas russos, e a gente está falando dos artistas do início do século XX, ou se esse seria um termo que foi adotado porque o termo vanguardas foi utilizado na Europa e depois os historiadores passaram a utilizar para denominar os russos. E eis que eu e o Celso encontramos um texto, um artigo, em que era dito que existia em determinado momento, lá nos idos dos primeiros anos do século XX, não apenas a vanguarda russa, mas também a retaguarda. Então, nós encontramos, o dia que nós encontramos, ficamos completamente estupefatos. Então, eles já se denominavam, bem no início do século XX, eu não vou lembrar com precisão o ano desse artigo, mas ele está lá citado no nosso livro, em que eles dizem, não existe apenas a vanguarda, existe a retaguarda também. Então, esse é um termo utilizado que nós passamos a adotar com maior tranquilidade, porque ele foi historiografado pelos próprios russos, estou dizendo dos russos ainda e não dos soviéticos, né? Então, esse é um termo. Outra nomenclatura que é fundamental dentro do nosso trabalho, do nosso estudo de Virutema's, é o termo futuristas. Por quê? Futuristas foi um termo utilizado pelos bolcheviques sempre para denominar esses artistas de vanguarda, que são os artistas de esquerda. Então, não importa se eles eram suprematistas, se eles eram construtivistas, nas datas que eles tinham, das discussões que eles faziam, eu estou me referindo aos bolcheviques, para dizer se os caminhos da cultura estavam indo por um caminho X, Y, Z, eles sempre vão denominar esses artistas, arquitetos, poetas, escritores de futuristas. É o que a gente pesquisou até o momento. Se alguém encontrar outra coisa que traga pesquisa para a mesa, a gente vai ficar muito feliz, né? Então, veja, isso é muito importante, parece bobagem, mas não é. Você também é pesquisador, você sabe que essa clareza é muito importante, porque estudar a arte e cultura russa e soviética, parece que você está entrando no Ocidente, no território de ninguém, que todo mundo faz o que bem entende, né? E denomina também como bem entende. Então, esses cuidados nós estamos tendo desde que começamos a trabalhar juntos, como o Celso disse, já faz uns bons anos de parceria aí e de aprofundamento dessa pesquisa. Outra questão que eu queria ressaltar, o Celso citou Lunacharsky, que obviamente é uma figura central na criação dessa escola e foi dito também da força política, né, para que fosse criada essa escola. Então, também é preciso contextualizar que essa escola ela não foi criada isoladamente.
existiu sim um projeto político de educação para toda a União Soviética. Vyrhutemas é uma das iniciativas. Então, o anseio por um novo mundo e por um novo homem, logo que a revolução ocorre, digamos, que é criado o Comissariado da Educação, que muitas vezes é traduzido como iluminação. E isso eu acho muito interessante, porque talvez hoje em dia, inclusive, seja muito mais interessante, porque não só no Brasil, mas a gente vive observando uma onda imensa de obscurantismo, de trevas, né? Aí, quando você quer mudar a sociedade, o que você faz? Você não obscurece, você ilumina. Você ilumina com o quê? Com o conhecimento. Então, essa iniciativa é muito linda e ela é feita pelo Lunacharsky, e é bom a gente sempre lembrar por Krupskaya, que é uma figura-chave nesse momento. Krupskaya era extremamente modesta e discreta. Ela não gostava de ter cargos, né, nem de ter denominações. Ela dizia, não. O Lunacharsky dizia, não, você vai trabalhar aqui comigo, eu não vou fazer nada sozinha. Ela disse, não, eu estou com você, mas eu não preciso de nome, não preciso de cargo. Ela teve um cargo assim, bem discreto. E a gente aqui também não vai entrar em detalhes, né, Paulo? Senão não vai terminar. Porque a gente vai fazer o curso de um ano e não termina. Mas por que eu estou dizendo isso? Que não seria ruim, viu? Não seria ruim, né? Com certeza. Eu e o Celso também gostaríamos muito. Aliás, a gente está há anos, né, discutindo esse assunto e pesquisando. Então, quando nós pensamos o projeto pedagógico de Vyrhutemas, e vou também fazer um outro esclarecimento aqui, eu e o Celso denominamos Vyrhutemas essas três reformas diferentes que ocorreram pós-revolução, né? Que é, primeiro, Svomaz, que é a reforma que é feita do ensino imperial, que eram escola de arte e técnica, de arte e escola de técnica, tanto que Svomaz e depois Vyrhutemas e depois Vyrhutem levam essas duas nomenclaturas com eles, de arte e técnica. Mas nós, por uma economia, digamos, e generosidade até para com o leitor, a gente não vai falar Svomaz, Vyrhutemas, Vyrhutem, Svomaz, Vyrhutemas, Vyrhutem. Então, chamamos, como já chamamos dessa forma na exposição que fizemos, esse conjunto de experiências pedagógicas que envolvem arte e técnica, para usar a palavra deles, né, e não as nossas, nós denominamos Vyrhutemas. Que é essa experiência complexa que Celso diz que Rabifak, por exemplo, foi uma experiência inédita e Vyrhutemas não teria a grandeza que teve, digamos, se não fosse essa preocupação e essa iniciativa, que era uma preocupação do sistema educacional como um todo, o sistema educacional soviético. Então, centrando um pouco mais na figura do Lunacharsky, na figura da Krupskaya, não era formar um técnico, era formar o ser humano. Um ser humano. Exatamente. Uma nova pessoa. Muito bom dizer. Uma nova pessoa. E eu acho isso muito curioso, porque eu vou só jogar lá para 1960, quando Tarkovsky vai dizer que, quando perguntam a ele o que faz um diretor ser bom, né? O que você aconselha para um diretor ser bom? Antes dele estudar cinema, ele responde que ele vai aprender muitas outras coisas, né? Que ele vai ler, que ele vai... Ou seja, é um pensamento de uma formação humanista, no sentido de que é uma formação universal. Como você disse, é formar o ser humano, né? E não formar o design, o arquiteto, o artista. Isso era o que era almejado,
tanto pelo Lunacharsky quanto para a Krupskaya.